שלום לכם ותודה שאתם מצטרפים אלינו אל התוכנית "חיים חדשים". אנחנו כאן באולפן Olá, הרב לייטמן. שלום הרב לייטמן. bem-vindos neste novo programa ao vivo que teremos com Rav Leitman, Olanitza. Gostaria de abrir um novo tópico no dia de hoje, até os próximos eventos que virão, e o tópico é saúde. Assim que todo mundo está interessado com respeito a todas essas coisas, porque não há nada mais importante que a saúde, e vemos que na nossa vida a nossa saúde não vai bem. Isto é o que nos preocupa. E quando começamos a preparar-nos para essas conversas, vemos tantas coisas com respeito a este mundo, tantos tópicos, tantas coisas com as quais nós gostaríamos de abrir cada tema com você, Rav Leitman. E para isso estamos aqui com você no estúdio. E gostaríamos de ter uma nova perspectiva com respeito a este tópico. Você tem esta vista tão especial e a conexão entre as coisas e as pessoas. Assim que nosso propósito é falar acerca de todas essas coisas que nos preocupam tanto e a cada um de nós. Não somente no sentido de que podemos falar com respeito à nossa vida diária, senão também ajudar-nos a elevar-nos por cima a nossa consciência acerca deste tópico. Assim que é isso que vamos fazer nas próximas conversas e esperamos que tenhamos êxito nisto. E estarei contente se Nitsa nos possa guiar nessa próxima conversa. Sim, se você perguntar a uma pessoa e a qualquer pessoa o que é mais importante em sua vida, usualmente eles dizem que se tem saúde, o resto é possível controlar. E algumas pessoas no mundo dizem que a saúde pode trazer dinheiro e amor, e assim que é a coisa mais importante da vida. O dinheiro e o amor pode se ajeitar, mas a saúde, eu gostaria de descobrir com sua ajuda, no primeiro tópico que gostaríamos de abrir com respeito a este assunto, é algum tipo de ponto de vista acerca da saúde e da doença, através da história, porque simplesmente vemos que a perspectiva, a diferença entre as doenças existentes anteriores no passado, onde existiam todo tipo de pragas contagiosas, através, por exemplo, dos insetos que se propagavam, e hoje existem câncer, diabetes, enfermidades do coração. Houve uma mudança assim que nós gostaríamos de entender, algum tipo de perspectiva a respeito dessa diferença e por que isso está acontecendo, por que está acontecendo agora. E comentatorem, no geral, eu gostaria de ver isso através de sua perspectiva. O Ravi comenta que, como é usual em tudo, que o ser humano é integral, está conectado à natureza. Nós podemos observar que nossos corpos, com certeza, não estão conectados a outros, mas isso não é certo, porque nós pertencemos a um sistema. Todos os níveis, inanimado, vegetal, animal, todos estão interconectados, e enquanto mais entendemos como dependemos uns dos outros, então poderemos nos unir todos os corpos juntos em um só corpo. E isto é como somos interdependentes uns dos outros. E nossa habilidade para infectar a outros com vírus ou infecções realmente será menor. Realmente a conexão próxima entre nós é o que determina a saúde geral. Nós nos influenciamos uns aos outros. E essa influência na saúde da pessoa não é somente meio físico. Nós pensamos que existem contaminações no ar, ou adicionar todo tipo de proteções aos vegetais que a gente come, frutas, e também as carnes.
também hormônios químicos que se adicionam de maneira genética para que esses produtos... Mas o assunto é que nós observamos a natureza e desde nossa investigação e da Kabbalah que nos explica que cada grau superior controla o inferior. E o que ocorre é que nossos pensamentos, nossos desejos e atualmente nosso ego é o que está nos destruindo. E isto é o que atualmente nos está matando. Quando isto espalha-se para baixo, influencia a saúde, a ecologia, todas as formas como estamos vendo a nossa vida, animal, vegetal e inanimada. Mas se nós falamos a respeito da correção, não nos vai ajudar a desenvolver constantemente novas medicinas, porque sempre veremos novas enfermidades, inclusive se é geral, porque se nós não corrigimos, atualmente os nossos desejos se manterão mais e mais egoístas e menos próximos uns dos outros, menos considerados uns com os outros, em uma forma aberta e direta. E com certeza essa influência, o sistema geral, que é completamente integral e também influencia o nível da nossa saúde, este nível físico de saúde. Este é o resultado de tudo o que temos por cima, desde os níveis psicológicos e do sistema nervoso, mas isto é mais alto, é muito mais alto, e também dos sistemas inferiores, da vida animal, vegetativa e o mundo inanimado, que também destruímos ao entrar nisto com nossas ações. Também ao destruir todo o sistema com nossos pensamentos e desejos. Assim que, inclusive, hoje alcançamos um estado onde não há ou se vê ameaçado o tesouro de cada país, porque entregamos 30% para o sistema de saúde. Só se pensarmos a respeito disso, por exemplo, se eu ganho 1.000 de algo, de alguma maneira, digamos que 30% ou até 40%, 300 ou 400, nós damos de modo que possamos ter saúde, estar sadios. E não deveria estar sadio, senão que me preocupar das coisas más. Mas se realmente não nos ocupássemos da saúde, seríamos melhor, porque de fato pagamos 30%, 40% e mesmo pagando, nós não nos sentimos melhor, nós nos sentimos doentes, assim que não estamos corrigindo a saúde através disto, assim que devemos pensar com respeito a como sair desse problema. Com certeza, a saúde existem tratamentos, o sistema é um sistema diferente e não nos ajudará mesmo que investamos 100% do que ganhamos. Nós não conseguiremos contornar as coisas dessa forma, porque o mau funcionamento que nós criamos em nós mesmos e na natureza geral é um mau funcionamento integral, geral, e que afeta todos os níveis, porque nossos corpos pertencem a todos os sistemas gerais. E nós envenenamos isto através de nossos pensamentos e desejos, desde os níveis mais altos, que baixam e influenciam todos os níveis inferiores. Nós influenciamos a nós mesmos. De uma forma genética, nós influenciamos nos nossos nervos, sistema linfático, sistema sanguíneo, simplesmente destruímos todos esses sistemas.
E a maioria que não se encontra de fato em cada sistema, o que nós fazemos é que destruímos a conexão entre isto, porque não tratamos o mundo de maneira integral, não tratamos nossos corpos de maneira integral. Assim que todo o nosso sistema é um sistema holopático, que não é tratado desde a causa da enfermidade. E isto é como nós tratamos atualmente. Assim que nós podemos fazer diferentes formas com respeito ao sistema, já que este é um sistema egoísta e os médicos somente estão interessados de que mais pessoas estejam doentes, porque isto significa que tem muito mais enfermos que tratar, e isto cria uma diferença entre diferentes ferramentas e sistemas de diagnóstico, de verificação, máquinas. Assim que muitas pessoas são beneficiadas disso. Assim que o sistema construído cria suas próprias deficiências. Criamos mais enfermidades e enquanto mais provadas, mais se podem ver que são e que estão. E essa ideia se apresenta de forma que realmente ninguém está interessado na saúde, porque partimos desde uma relação egoísta que está construída de tal forma que é boa somente para quem está administrando o sistema. E é bom para as pessoas doentes, porque obtém a sua vida através disso. Mas o sistema em si mesmo é egoísta. Esta é a forma como ele opera. E não há nada o que fazer aqui, exceto mudar a nós mesmos. E depois, dessa forma, mudaremos o sistema em si mesmo. Com a mudança das pessoas até um momento, e investiremos cada vez mais dinheiro na saúde e ninguém estará sadio. Somente entregaremos a cada um, talvez, algumas mais cirurgias, alguns quilos a mais de medicina e, de alguma forma, cuidar, tomar a nossa vida a cargo disto. Exceto pela pressão sanguínea e o diabetes, assim, as doenças sanguíneas e do coração, esta pressão sanguínea, as doenças do sangue cada vez se descobrem mais e mais. E isso pertence, decorrente do resultado da ruptura da harmonia, de nós não sermos, de que nós não somos partes da ecologia, não estamos em harmonia, porque realmente as deficiências na saúde são um reflexo de todos os níveis que estão desconectados. Assim que se nós tratarmos toda a natureza como uma parte integral, em equilíbrio, até então, isto será uma fonte de enfermidade e não será correção desta aproximação até a natureza geral. Assim que gostaria de falar um pouco de tudo. Você disse que justamente aqui não é o assunto que define a saúde, porque se encontra na internet e vemos algumas definições da palavra saúde com relação à Organização Mundial da Saúde, que fala a respeito de bem-estar físico e social, não somente sentir uma doença, assim que a atitude, este conceito, realizar de maneira econômica e social. Desde o seu ponto de vista, qual é a perspectiva da palavra saúde? O Rav diz que a saúde é uma extensão da conexão com o homem para o sistema geral. Este sistema e a conexão com o sistema geral pode ser geral com todo o sistema da natureza. Visto que se pergunta alguma coisa, possamos explicar um pouco melhor. O Rav diz que se existimos em um só sistema, com tudo o que nos rodeia, inanimado, vegetal, animado, estamos todos em um só sistema, que é global e integral, em harmonia, o qual é um só corpo, o qual está mutuamente balanceado. E o estado é chamado saúde.
Isto é chamado equilíbrio, um equilíbrio completo. E Nilsa comenta que da forma que se descobre sempre foi desta forma, então qual é a diferença agora? O Rav diz, bom, agora estamos neste distúrbio com respeito ao ego. No passado não fazemos? Sim, dizemos isso, que estamos em desequilíbrio, terminamos nossa vida em menos anos, e certo, não foi assim de uma maneira tão proeminente, mas além disto, tivemos a vida mais curta, 20 ou 30 anos a menos do que no tempo de Tutankhamon no Egito. As pessoas viviam 25 ou menos anos de idade, assim que era uma promessa chegar aos 30 anos. E poucas pessoas chegaram a alcançar os 40 anos. Posso te dar exemplos de que todos os homens talvez não tivessem chegado nem a 40 anos. Assim que todos esses homens antigos, anciãos, essas pessoas significam que viveram 60 ou 80 anos, mas uma pessoa regular, normal, eles viviam até os 40 anos. E agora temos uma vida mais longa, mais confortável, sabemos como resolver todos os tipos de problemas, temos todos os cuidados com as crianças, que previnem usos de golpes. Na verdade, tanto que nos custou isso ao longo dos anos, porque nós adicionamos e pensamos que viver mais era bom. O que é tão bom a respeito disto? Exceto para que nós tenhamos medo da vida ou da morte, mas além disto, realmente um cálculo pouco claro, porque não temos nada com que compararmos. Assim que, desta forma, todo o assunto em relação à saúde e com relação às nossas vidas é uma pergunta. Porque nós devemos estar de acordo com viver 100 anos se estamos doentes? Ou talvez pudéssemos desconectar a pessoa do seu medo da morte? Assim que a pergunta é muito simples. Que tanto isto nos custa em sofrimentos para estar vivos e enfermos? De novo, é uma pergunta interessante. O que tanto isso nos custa? Que tanto sofrimento e esforço nos custa dinheiro para estar vivos e enfermos? Doentes. O que significa vivos e doentes? Significa que eu estou vivo, mas estou doente. Isso é pior. Hoje as pessoas vivem 90 anos, 80 anos. E eu já vi lugares onde as pessoas se aproximam de 100 anos, na Suíça, em todos os tipos de lugares, onde as pessoas vivem até os 90 anos. E qual é o benefício disso? Qual é o benefício da vida? Porque depois dos 70 anos a pessoa já se encontra meio vivo e meio morto. E depois dos 80 torna-se praticamente um enfermo crônico e precisa que as pessoas cuidem dele. É quase como um vegetal. E mais e mais. É a nível mundial. E o que está fazendo a medicina? Nós continuaremos nossas vidas até quanto? Até os 150 anos? Para quê? Somente para que possamos manter este espírito de vida dentro destas proteínas? Pensamos, que racional é isto? Qual é o sentido para viver? Inclusive agora estamos alcançando um estado no qual as pressões já não são mais suficientes. Os jovens não têm a possibilidade de alimentar os mais velhos. Necessitarão tratar as pessoas mais velhas.
não temos suficientes pessoas jovens que querem fazer isso, de cuidar dos mais velhos. Não querem estar, porque a quantidade que se necessita para cuidar das pessoas mais velhas aumentam cada vez mais e mais. E chegará uma idade onde não se poderá fazer isso, então, de imediato, haverão pessoas de 60, 70 anos, em tal quantidade, inclusive mais do que são jovens, e diz então o que fazer? Assim, que este assunto da saúde é bastante complicado e profundo. E pertence à pergunta: qual é o propósito da vida? O que é vida? O que significa estar vivo? É para que o corpo esteja vivo? Ou é uma sensação interna na qual podemos criar algo que possa ser beneficioso para a sociedade, que possa entrar? Há perguntas essenciais muito profundas e também perguntas perigosas. O que fazer com essas pessoas? Como aproximarmos deles? Isto é um grande problema que o mundo tem pela frente, mas ninguém pensa a respeito disso, porque ainda avançamos e não há resposta a respeito disso. Assim que devemos continuar avançando. E o que ocorrerá depois, ninguém sabe, porque as pessoas são clientes. Tiram do horizonte essas perguntas e pensam que não estão aí. Desta forma, esta pergunta a respeito da saúde, de que depende e de que tanto nos aproximamos de maneira redonda e saindo para as coisas anormais, o que podemos fazer? Depois de tudo, nós podemos fazer alguns escrutínios a respeito da deficiência de equilíbrio com respeito a este sistema geral, porque é uma deficiência de equilíbrio que está causando essas enfermidades gerais de toda a natureza, e isso influencia inclusive a nós. Assim que o que fazer? Qual é o custo deste desequilíbrio? Assim que todo mundo está de maneira instintiva conectado à natureza, fiéis à parte inanimada vegetal e animada. Eles operam e existem. Não há inclinação malvada e não há o que desejar aos outros. Eles se alimentam do ambiente, mas não querem saber de sua inclinação malvada. Eles simplesmente comem-se uns aos outros, porque é a lei da natureza. E esta é a forma como eles se organizam e fazem o que podem. De qualquer forma, o homem quer destruir tudo, somente para ter estes pequenos momentos de prazer. Assim que o ego que governa a vida do homem e não sabe como administrar o ego significa que quer utilizar os outros de uma maneira a poder feri-los. Se eu os desfruto, eu os utilizo porque quero desfrutar para o meu próprio benefício. Quero estar no controle deles. Quero sair do meu sofrimento, como se fosse um animal que mata o outro e que não lhe faz dano. Simplesmente quer se satisfazer, necessita existir. E a lei da natureza o empurra a fazer isto. Assim que é completamente operado. Digamos que um leão busca uma gazela na natureza e a natureza atrai um ao outro a fim de que isto ocorra e assim que nós vemos de nossas investigações que atualmente, se tomamos, por exemplo, os leões e os mantivermos de limpar, de proteger de outros animais
então eles multiplicariam-se nesta área, digamos, como algum tipo de praga. E se nós eliminamos outros animais do território animal, digamos que eles não sejam dignos de que eles alimentem-se disto. Digamos que se nós tivéssemos tais relações, mas não assim instintivamente entre nós, as pessoas, digamos, até 60, 70 anos poderão viver. Não poderão e não terão o que comer. Se nós cooperarmos, assim como nos outros níveis da natureza, então estaríamos nos comendo uns aos outros. Desta forma, a maioria e o propósito com respeito à nossa vida começará a ser mais direcionado, de uma forma biológica, evolutiva. Isto é algo que ocorre no mundo animal, mas isto não existe no mundo humano. Assim que tipos de aproximações devemos entregar à saúde, a respeito da vida e da morte, para que a pessoa saiba o que fazer, de modo que ele possa estar sadio e que seu ambiente esteja sadio. Inclusive, de acordo com esta definição da Organização Mundial da Saúde, de que a saúde pertence às relações da sociedade humana, a qual leva-se ao mundo. É assim que, de acordo com essa definição, nós precisamos ter algum estado especial para o homem, para que possa tratar sua saúde. Significa que esteja conectado com outras pessoas. Então falamos para eles mesmos a respeito da relação correta entre ele e o seu ambiente. E de onde isso ocorre? E como ensinamos? De que ao menos com nossos filhos que são estudantes, porque se fosse a todos, isto determina o nível de nossa saúde, assim que permitamos que todo esse sistema esteja mais sadio e assim possamos estudar acerca disto. Se houver muitas pessoas sadias, eu preciso aplicar esta definição da saúde. Assim que não há livro, existe? O que é um livro a respeito da saúde? O Ravi diz que se existe algum livro que determine a situação da saúde, por favor, dê-me. E diga-me como está sadio, porque eu estarei relacionando-me com esta definição. Mas, por favor, ensina-me como alcançá-la. Sim, com certeza, se falarmos somente do resultado, mas ninguém nos ensina como estar sadio. Vemos que existe tal livro e o que é pior dessa definição de trazer a pessoa a isto, talvez, deve ter cuidado acerca disto e das necessidades. Talvez o sistema de saúde inteiro deva trabalhar para trazer-nos a essa definição. Digamos que todos os bilhões que investimos, depois de tudo investimos nisto, 1/3 no sistema de saúde, 1/3 para o sistema de segurança e 1/3 para tudo o resto. Nós investimos assim tudo o resto, tudo que temos, em usar para o sistema da saúde, para prevenir a nossa saúde, para ter um bom ambiente. Então, com certeza, não gastaríamos os 30% para isto. E tão pouco para a segurança. O homem muda e a nossa vida seria totalmente diferente. É assim que é possível que, através do sistema de saúde, possamos alcançar a correção do mundo. A pergunta, é possível que nós tenhamos uma deficiência de entendimento? Porque se nós façamos isso, então teremos uma solução agora. O Rabi diz, não penso que é uma falta de entendimento. O entendimento de que somos egoístas e de que nosso sistema de saúde está dentro das mãos egoístas, que não estão interessadas nos outros, e não estão interessadas que as pessoas estejam sadias, senão que estão interessadas em que as pessoas estejam sempre doentes. Mas assim é. O Oren diz, gostaria de falarmos a respeito do sistema de saúde. O Rabi diz, se nós nos dirigimos
a eles e falamos a respeito de criar uma medicina preventiva, com certeza, através disto, as pessoas não estarão doentes e eles já vão perceber que não estão interessados. Quem sabe nós vamos fazer uma conversa a respeito do sistema e como mudá-lo. Mas agora eu gostaria de me dirigir ao ponto ao qual nós iniciamos esse tópico imenso, de tantos aspectos que nos disse a respeito disso, assim que o nosso tópico é saúde e enfermidade. Como define enfermidade? O Rav diz deficiência de equilíbrio com respeito aos sistemas do corpo, da pessoa, o que lhe causa estar em desequilíbrio entre o meio ambiente. Assim que significa, com respeito ao ambiente, é sistemas muito maiores. A força geral da natureza, a qual administra o nosso mundo inteiro em harmonia. De uma maneira global, em equilíbrio, nossos sistemas que estão em cada um causam o sistema de conexão entre nós, e a conexão do sistema de conexão causa a falta de equilíbrio. Uma colisão entre este sistema geral da natureza, o qual está completamente em harmonia. Assim que, através destes 3 círculos de acordo, existe o homem, meu pequeno sistema, meu sistema físico, existe todo tipo de sistema dentro do corpo. Sim, diz o Raf, de uma maneira há um equilíbrio interno no corpo, no qual a saúde psicológica, o nosso sistema nervoso, todo o nosso sistema físico, problemas mentais, tudo junto. Todos esses sistemas, através do meu ego, no qual é o mais alto dos meus sistemas internos, é o sistema dos meus desejos, das minhas paixões, o sistema do desejo. Este é o sistema mais alto nos meus sistemas. O sistema controla o meu corpo e me leva completamente a estar em desequilíbrio com o ambiente. Eu quero usá-lo, quero ganhar a respeito de tudo, quero ter êxito em tudo que que está próximo de mim. Este ambiente é somente algo, digamos, como uma soma de 7 bilhões como eu, que de tal forma egoísta querem ganhar em função dos demais, assim que nos dirigimos a todas essas conexões e conflitos, e como podemos encontrar isto de maneira é um desequilíbrio e tudo se encontra na segunda esfera. Esta terrível, constante estresse de estar completamente enfermo. Por que isto ocorre? Por quê? Em desequilíbrio, este desequilíbrio com a terceira esfera, terceiro círculo, o qual é muito maior e que é completamente balanceado. Qual é esta esfera? É a natureza. A natureza, a força da natureza, pela qual eu, com respeito a todos os humanos da Terra, que devem alcançar entre todos, porque a partir disto nós causamos o nosso equilíbrio com a natureza. Então entramos em harmonia mútua, na qual toda a nossa realidade, todas as nossas esferas, a minha pessoa, a humanidade e a natureza estão todas em unidade, em adesão, em conexão. E este estado é chamado a saúde ideal.
Desde nossa saúde espiritual, saúde mental e todos os diferentes sistemas, sistema nervoso, linfático, sanguíneo, em todos os níveis, com respeito ao cérebro, aos ossos, os músculos, a pele. Ora em pergunta, você começou dizendo que os sistemas superiores em mim é os sistemas dos desejos, assim que sadio, que tão sadio posso me ver? Rav responde, bom, teus desejos causam correções e equilíbrio. Que desejos? Tuas relações tuas relações com os outros, é o que nós estamos falando. Teus desejos com relação a um equilíbrio com os demais. Estamos constantemente como podemos estar em equilíbrio com respeito aos outros. E estamos todos no mesmo nível, de modo a estarmos cuidando uns dos outros, de modo que possamos cuidar uns dos outros. E dessa forma, eu posso estar em equilíbrio. Não posso dizer-te que vou dar de alguma coisa e você irá dar a mim. Isto não é equilíbrio. Não é somente porque eu estou pensando em ti e você está pensando em mim. Mas se nós dirigirmos isto através dos outros, poderemos alcançar o equilíbrio. A conexão é algo que está fora de mim. Isto é algo que devemos aprender, onde cada célula, cada organismo pensa na saúde, no estado geral do corpo. Como sirvo ao corpo, se nós, entre nós, como as pessoas que pertencem a um só corpo, chamado humanidade, pensamos de tal forma, então, desta maneira, curará a correta conexão em todos os níveis, desde o nível espiritual, digamos, espiritualidade, o que é uma conexão mútua entre todos, de maneira a cuidar dos demais, e isto influenciará todos os sistemas que pertencem abaixo, nos meus desejos pessoais, os quais participam e também, especialmente, naqueles que participarão os demais, e em seguida todos os nossos corpos, no cérebro, ossos, tendões, músculos, pele e todos os sistemas do corpo, linfático, nervoso, sanguíneo, todos participam em coexistência, de modo que possam encontrar a doação para com os demais, e isto é entregue em cada um dos sistemas, e o que nos virá é saúde, somente desta forma. Vocês não entendem o que são estes graus e como chegam a uma conexão mútua. עכשיו אני מציף שוב את השאלה שאיתה ניצה פתחה את הדיון הראשון שלנו על בריאות וחולי. אם אנחנו, כדי, המטרה שלנו זה להבין איך אנחנו באמת יכולים להגיע לבריאות esta pergunta com relação à saúde e enfermidade. A propósito de entender como alcançar a saúde que você descreve. Assim como em tudo que aprendemos na vida, se nós entendemos algo de que realmente nos dirigimos para isto, e para ter êxito e alcançar, isto é fortemente de forma a entender como éramos antes e organizar da forma como estamos hoje. Assim, que a primeira pergunta que gostaria de fazer, retomar, é que quando falamos a respeito da saúde da doença, é que identificamos que existe uma mudança com respeito às doenças e às enfermidades do passado, onde haviam mais doenças, desinterias, pestes, e hoje temos mais câncer e enfermidade do coração. E assim você tem alguma perspectiva que possa ser analisada de acordo a esta percepção especial que relaciona-se com as esferas e aonde pode-se analisar o desenvolvimento?
das doenças, para que possamos entender melhor o que está acontecendo hoje e projetarmos-nos para o futuro. O Rav comenta que evolucionamos através das gerações, através de um ego que constantemente cresce de geração em geração. E não houve tal conexão com os seres humanos tão próxima quanto a que existe hoje, porque as pessoas enviam-se de maneira distante umas das outras, onde cada um tem sua própria parte de terra com seu gado, são distantes umas das outras. Digamos que houve 4 períodos de desenvolvimento na nossa sociedade. O primeiro é quando buscamos comida das árvores ou da terra, todos os tipos de raízes, frutas que ou acabávamos caçando a nossa comida, coletar, assim como os animais. Neste momento estávamos nas cavernas. O segundo período é quando o ego cresceu. E então começamos a construir por nós mesmos todos os tipos de sistemas, de comida especialmente. Isto também é com relação aos animais, que também se ocupam disso todo o tempo. Então começamos a buscar comida através do nosso ego, começamos a usar nosso cérebro para poder receber a terra muito mais e aprender como fazer que pequenos animais pudessem ser criados e assim não precisaríamos caçá-los. Então começamos a desenvolver animais para ter carne, leite, assim que fomos nos desenvolvendo de maneira de que isto houvesse sido a nossa forma de alimento. Este é o segundo período. Aí, inclusive, ainda o homem não tinha muita necessidade de conexão com as outras pessoas e também, tampouco os animais dependiam tanto dele e da família. Assim que, como ajudar-nos uns aos outros para que ocorra em cada um. Por exemplo, os mais velhos ficavam em casa, os jovens iam ao campo. Assim que, de acordo a isto, já viu muitas maneiras de fazer a vida um pouco mais unida com respeito aos jovens. Assim que alcançamos tal estado de desenvolvimento, digamos, 300 anos atrás, onde começa o período tecnológico, as máquinas que existiam antes de utilizarmos os cavalos, nós utilizamos sistemas artificiais ao redor de nós. Tínhamos paus, burros, arco e flecha, montávamos a cavalo, e 300 anos atrás nos tornamos através de diferentes sistemas de vapor e alcançamos toda esta combinação de desenvolvimento. Nos tornamos dependentes a todo tipo de sistemas, criamos todos os tipos de profissões. Talvez antes não existia, por exemplo, algumas coisas. Existiam somente coisas primitivas e que se precisavam. Mas quando começamos a utilizar os metais, recentemente, com todos os sistemas que construímos, isto se torna indispensável. Por exemplo, um eletricista, um técnico, todas as pessoas começam-se a desconectar-se das terras e movem-se para as fábricas, para grandes organizações que constroem os sistemas de saúde, a qual foi fundado. E se essas pessoas trabalham
pelo cuidado das pessoas. Digamos que devemos estar sadios para isto. Eu preciso entender que é preciso ter cuidado com respeito aos cidadãos. Assim que até antes de 300 anos, o reinado se preocupava de todos os cidadãos. E a praga chegava e arrasava a cidade, mas isso não importava. Os doutores, os médicos, somente cuidavam das elites, das pessoas especiais, e o resto das pessoas... ninguém importava-se com eles. E assim que começa, no momento em que cada pessoa começa a receber uma profissão, todo mundo começa a transformar-se numa propriedade do ambiente, aonde isto chega a um estado em que começamos a nos preocupar com a saúde, para que tenhamos cada vez mais pessoas para que possam satisfazer-se a si mesmo de uma forma moderna. E logo o Estado começou a ter mais preocupações e cuidados com relação a isto, e então gerou o sistema de saúde. Os médicos pararam de tratar as pessoas, as elites, e começaram a abrir clínicas, organizações de saúde também, com todos os tipos de equipamentos, utensílios. E agora estamos neste terceiro período de desenvolvimento, no qual temos todas estas tecnologias, internet. Isto é o que chamamos de mundo redondo. Ainda estamos em transição. Não podemos falar a respeito do que virá, mas podemos falar que aqui o sistema de saúde deve oferecer uma resposta a todos os maus funcionamentos que já recebemos dos estados prévios, porque somente a partir do estado prévio pode-se começar a construir e descobrir. 900 anos atrás, quando descobriram os maus funcionamentos, agora podemos ver que todos esses maus funcionamentos que tínhamos nos sistemas de saúde precisam ser corrigidos e mudar, porque é um novo nível que estamos entrando. Assim que precisamos fazer uma mudança totalmente diferente, que não queremos estar doentes e estarmos a toda hora indo a médicos. Não quero pertencer e sequer ter um sistema de segurança geral. Eu quero estar sadio. Não quero estar com médicos. Construímos tais sistemas que existem somente para seu próprio propósito. Benefício, não importa se os cidadãos estão sadios. Não se importam de que o ar esteja limpo, a comida esteja boa, simplesmente existe e pertence a todos os efeitos. E trata-nos um pouco assim, de forma que a gente possa se manter vivo, assim que ao menos possamos nos fazer menos danos uns aos outros e coexistir. Não é entrando de uma forma direta, completa e determinativa, porque 30% dos impostos das nações vão para isto, digamos, com respeito a fumar. Se em cada quadro houvesse uma placa que dissesse que é proibido fumar, por exemplo, lembraria que não deveríamos fumar, assim que eu estaria desfrutando, por exemplo, em um avião onde me sentiria tão cômodo, e agora lembro 15 horas e sofro porque não posso fumar. E vocês podem ver que todos os lugares onde vocês vão não precisa dessas placas, porque está claro que nas áreas públicas é proibido fumar. Quando antes costumava-se fazer isso? Então, digamos, por exemplo, em um cinema, e se eu vou a um cinema e fumo, a um café e fumo, e agora nem mesmo em um bar, nem mesmo beber uma cerveja com os amigos e fumar. Que tipo de bar é este?
vão a uma danceteria onde tem um monte de ruídos e fumar não é possível. Vocês entendem? Nós temos a possibilidade de nos proteger a nós mesmos com respeito a algo que nos causa mal e que destrói o sistema de saúde em si mesmo. Isto é o que aceita tal lei, para poder entender de que a quantidade de enfermidades que causa o fumar demanda muitos tratamentos, e então não é possível tratá-las. Então, surge que temos que eliminar tal causa, porque isso está nos destruindo. Isso é um problema muito grande, de forma egoísta, como estamos acostumados. É isto que decidem de alguma maneira. Porque deveríamos nos proteger desta forma. Por exemplo, o Oren diz fazer uma campanha pública contra outros problemas, por exemplo. Na fronteira, vamos fazer uma campanha a respeito da comida, da nutrição. Vamos verificar que comida causa danos. De novo, vejam o que estou dizendo aqui. Há uma aproximação acerca do que se está falando. Não minha aproximação, senão que do equilíbrio de como está doente a sociedade. Também, inclusive, desta forma, deixar sair disto. Se nós dizemos que a Organização Mundial da Saúde fala contra da comida suja e todas essas coisas que cozinham-se com azeites modernos, vamos verificar isso primeiro de tudo. Vamos verificar com o qual se alimenta uma pessoa, o que come. De forma que estas investigações não fiquem só com relação às comidas que nos envenenam, mas da forma correta, não somente porque é um tipo de negócio. Talvez possamos fazer o mesmo com o cigarro. O sistema de saúde tem que funcionar, não de uma forma que se dirija a apagar fogo, aonde que vem que alguém inicia um fogo, temos dinheiro, então não precisamos nos preocupar. Porque devemos fazer de maneira antecipada. É claro para nós, para todos nós, de que há fatores e causas para o funcionamento da saúde com respeito a como funciona em nosso ambiente de trabalho. Nós sabemos que todos podem fazer exercícios, por exemplo, por meia hora, em programas de televisão. Nos preocupamos de proibir programas que causam males ao sistema nervoso, que causem estresse. Há tantas coisas. O que significa que nós se eliminar a quantidade de veículos de uma cidade, por exemplo, ter transportes públicos ao invés de cada um ter seu carro e todo mundo utilizar este transporte público, por exemplo, não como está hoje, senão que de alguma forma elétrica, outros sistemas, assim como na Holanda, onde todos andam de bicicleta. O sistema de saúde deve cuidar, inclusive, disto. Há muito o que fazer. As pessoas sentirão-se mais cuidadas porque não damos às crianças escolas onde conversem a respeito do que comer, do que é bom, do que não é bom. E se nós fizermos as escolhas do que eles devem aprender,
como para viver normalmente, nos relacionar com os outros, de comer comidas sadias. Isto é o que o sistema de saúde deve fazer. É o que eu te digo, porque não há nada mal. Estamos falando do ego. Ninguém fala a respeito. Porque esta é a forma como vive-se. Assim, que como fazer disto uma forma de vida? É um grande sistema. Só ao entender que este é pelo menos um terço do que produz o mundo, do que produz-se, um terço vai para o sistema de saúde. De acordo, assim é. Podemos aprofundar-nos nisto. Bom, estamos próximo do final do programa e temos algumas perguntas. Sim. Você nos traz 4 fases de desenvolvimento. Sim, o tecnológico, diz o Rav. E esta é a preocupação do homem por sua saúde. Mas, primeiro de tudo, é a natureza, porque ele vive e morre com respeito aos sistemas de como funcionam, o qual tem todos os tipos de manipulações para com as pessoas, especialmente com respeito à comida, que conhecem todos os tipos de medicinas, utilizam-se ervas, alguns tipos de poderes emocionais que eram entregues às pessoas antigamente para que as pessoas pudessem estar sadias. Isto eram sistemas mais altos do que os do corpo, que vinham da mente. Nós podemos cuidar das doenças dos homens, inclusive as enfermidades proeminentes que temos em nossos tempos, que se encontram em controle da sociedade humana. E isto foi nas gerações prévias, onde ainda tínhamos doutores que eram pessoas especiais, que estudavam medicina, haviam vários problemas com respeito a abrir os corpos por causa do cristianismo, mas a medicina, ao passo que foi avançando, descobriu uma habilidade e um círculo, inclusive em meio à religião, de forma que quando estudavam medicina, matemáticas, física e medicina, também os doutores tornaram-se então pessoas mais universais. Isto converteu-se com respeito a pessoas nobres, mais altas, e de certa forma isto começou há centenas de anos atrás e se converteu de uma forma que cada um tenha algum tipo de benefício próprio, de modo apropriado, para que pudessem estudar, não sendo escravos, senão que isto foi a forma que se desenvolveu o sistema de saúde. E eles se desenvolveram. E também, digamos, que desenvolveram-se também todos os tipos de análises. Descobrimos que cada enfermidade pode ser curada pela mesma enfermidade, uma contra a outra. Este é todo o assunto.
das vacinas, que se encontra dentro da mesma lei integral da natureza. Isto é interessante, mas não temos tempo, diz Oren. Mas isto é algo que gostaria ver como uma doença pode se curar ela mesma. Quer dizer, como uma enfermidade pode se autodiminuir. Sim, diz o Rav. Como alcançar um estado onde podemos entrar em tal sociedade aonde começamos a criar essas sociedades artificiais, comidas artificiais, aonde elevam-se os problemas que chegam da falta de boas conexões e aproximação entre nós, assim que as doenças dos últimos 15 anos tornaram-se cada vez mais dominantes e provém da sociedade humana e não dos problemas físicos e fisiológicos da pessoa. Oren comenta que devemos terminar e isto será o começo de nossa próxima conversa. Muito obrigado, isto é realmente muito importante. Obrigado, Nitsa, e a vocês, telespectadores. Esperamos que estejam bem para que possamos estar todos aqui na nossa próxima conversa. Até logo.